prazer, meu amigo, minha amiga. Meu nome é Fernando Fortunato. Estou aqui, faço parte do canal Intensidade com Deus. E para nós aqui é uma alegria chegar novamente com essa mensagem, com a palavra de Deus para o seu coração. Nós temos nos dedicado aqui na internet com esse trabalho de evangelização, de pregação do Evangelho, para que essa palavra possa alcançar pessoas, vidas, seja no nosso estado, na nossa cidade, no Brasil ou até mesmo fora do Brasil. Então, fique com a gente, não desligue o vídeo, não pula esse vídeo aí, fique com a gente até o final, porque eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o seu coração muito especial. Fique com a gente. Também quero aproveitar essa oportunidade e pedir para você seguir o nosso canal no @Intensidade com Deus aqui no YouTube e também seguir nossas páginas no Facebook e também no Instagram. Peço um carinho também aqui para você se inscrever no nosso canal no YouTube. Nós estamos aí procurando, convidando os amigos e as amigas que ainda não fazem parte desse canal, não é ainda inscrito, para se inscrever, acionar o sininho para receber as notificações. Nós gravamos vídeos aqui semanalmente e nós temos também uma live todas as quintas-feiras no Orando com Intensidade, onde os nossos ministros Rodrigo e Jefferson também estão aqui orando, clamando por vidas e por cura aqui no momento no canal Intensidade com Deus. Então, eu quero convidar você, vem com a gente nesse ministério, vem com a gente nesse período que nós estamos aqui juntos, para que você possa ser abençoado por Deus na ministração da palavra do Senhor. Hoje nós temos um tema muito especial para conversar com vocês. É um tema muito interessante, talvez você já tenha ouvido falar sobre ele, mas hoje eu gostaria de trazer para você uma abordagem talvez um pouquinho diferente. O tema de hoje é como se achegar a Deus. Aí talvez você vai se perguntar, mas por que eu preciso saber como me achegar a Deus? Eu já estou cansado de saber que para me achegar a Deus eu preciso crer no Senhor Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Pois é, você está certo, mas olha, vem comigo caminhar aqui na Bíblia para que nós possamos entender biblicamente como se achegar a Deus. Vamos ler aqui um texto bíblico lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor: e se um atleta competir nos jogos públicos, não será coroado se não cumprir o regulamento. Veja bem, para se achegar a Cristo, existem alguns critérios, existem alguns passos que eu e você temos que tomar, algumas decisões, algumas renúncias que nós temos que tomar para que a gente possa se achegar a Deus. Vamos lembrar que a obra da cruz, a obra que Jesus realizou lá na cruz do Calvário, morrendo aquela morte sangrenta e ressuscitando ao terceiro dia, é uma etapa do processo que nos uniu novamente a Deus. Por causa do pecado, nós estávamos distantes do Senhor. Existia uma barreira, existia uma coluna, existia um véu que nos separava de Deus. Mas em Cristo Jesus, esse véu se rasgou e hoje nós temos livre acesso a Deus. Agora, para se chegar a Deus, precisamos cumprir alguns passos e alguns critérios. Veja o que a palavra do Senhor diz lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículos 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, Senhor do céu e a terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Muita gente atualmente pensa que para se achegar a Deus, basta procurar uma igreja e cultuar. E com isso você já vai estar se achegando a Deus e cumprindo com todos os requisitos que a palavra do Senhor orienta. Mas gostaria de chamar a atenção de vocês para um ponto. Não basta apenas cultuar, é necessário seguir alguns critérios. Nós temos que buscar o Senhor, nós temos que orar, nós temos que evangelizar, pregar o Evangelho, anunciar as boas novas do Senhor e consagrar a nossa vida diariamente. Talvez você conheça alguém, ou talvez até mesmo você frequenta os cultos na sua igreja, ou talvez frequentava os cultos na sua igreja, talvez você não está indo mais, meu amigo? Mas olha só, naquele período você ia, muitas vezes você sentava, você ouvia a mensagem do pastor, da pastora, do evangelista, do missionário, do
querido diácono, obreiro, enfim, aquele a quem o Senhor usava para estar ali pregando o evangelho para você. Você ouvia a mensagem e a mensagem entrava num ouvido, saía para o outro e você continuava com as suas velhas práticas, continuava com os seus velhos delitos, com os seus velhos pecados de estimação, e você não abandonava. E isso fazia com que você se distanciava de Deus gradativamente, e você pensava talvez que indo para a igreja você estava se achegando a Deus só pelo fato de estar no templo, só pelo fato de estar num ambiente de glória. Mas eu quero dizer para você, meu amigo, que o fato de você estar num ambiente de glória, isso é muito bom, isso é muito positivo. Mas o fato de você endurecer o coração para a palavra do Senhor é um ponto que você precisa chamar atenção a isso. Porque o fato de você estar num ambiente e não cumprir com a palavra, e não deixar a palavra entrar e descer ao seu coração e transformar a sua vida, é um ponto que você precisa consertar, se consertar com Deus, se consertar diante dessa atitude que não leva você para perto de Deus. Muito ao contrário, afasta você cada vez mais do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer para você que existe um só Deus. E o fato de você ir até a igreja não te faz mais santo do que os outros que não vão. O que te torna santo, o que te santifica, meu amigo, minha amiga, é você frequentar os cultos, ouvir a palavra e praticar a palavra do Senhor. Quando você pratica a palavra do Senhor, então o amado e doce Espírito Santo vai transformando o seu interior. É uma transformação de dentro para fora. E ele vai te acusar, ele vai falar para você aonde você precisa melhorar, aonde você precisa crescer, aonde você precisa transformar e abandonar na sua vida. Muita gente está na igreja já há muito tempo e tem práticas de pecado de estimação e não deixa essas práticas. Essas pessoas frequentam a igreja, frequentam os cultos, mas não se deixam tratar, endurecem o seu coração, endurecem o seu espírito para não ouvir a palavra do Senhor e não mudar as suas atitudes e as suas práticas. E essas pessoas vivem um engano, como o nosso ministro Rodrigo pregou na mensagem anterior. Essas pessoas vivem uma fachada, elas vivem uma autoimagem e querem expressar com essa autoimagem o que são. Todavia, só Deus conhece o coração delas e sabe o que elas estão fazendo é apenas uma fachada. Então, meu amigo, minha amiga, como se achegar a Deus então, diante de tantas renúncias que temos que fazer, diante de tantas decisões que temos que tomar? Ah, meu irmão, minha irmã, verdadeiramente, a vida com Deus é uma luta diária. Talvez você pensou que a vida cristã era um mar de rosas, não é verdade? Talvez te prometeram carros, casas, fortunas, verdadeiras situações de conforto na sua vida, e quando você veio para a vida cristã, quando você começou a frequentar a igreja, a frequentar os cultos, você viu que a sua vida começou a virar de ponta cabeça. E na realidade é bem assim mesmo, porque quando a gente está na contramão de Satanás, a nossa vida vira de ponta cabeça, porque o Senhor só pode construir alguma coisa que está desconstruída em nós. Veja só, quando você pega um vaso, e aqui o vaso, vamos usar um exemplo, que o vaso somos nós, eu e você. Quando você pega um vaso e você derruba ele, ele se quebra. Se você pegar cada pecinha e reconstruir o vaso, ele vai ficar cheio de rachaduras, e ele vai ser um vaso, mas vai ser um vaso cheio de fissuras, e talvez esse vaso não vai servir. Mas o Senhor, quando Ele reconstrói um vaso, Ele não reconstrói colando pedacinho por pedacinho. Ele faz o vaso novamente. Ele faz o vaso do princípio até o fim. Ele molda o vaso, ele faz com que o vaso seja ainda melhor do que era. E é isso que o Senhor
quer fazer na minha e na sua vida. É uma atitude que é constante em nossas vidas. A transformação de Deus, a transformação do Senhor em nossas vidas é uma transformação constante. Começa lá quando você recebe a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Ali começa todo o processo. O Espírito Santo vem habitar dentro de você, te consolar, te fazendo lembrar de tudo aquilo que é errado, te convencendo de todo o pecado, fazendo com que você cresça, fazendo com que você entenda aquilo que você precisa mudar, fazendo com que você renuncie às coisas que você precisa renunciar. Existem muitas pessoas que estão nesse processo há anos, porque verdadeiramente não se deixam moldar, não se deixam ser completados, ser transformados pelo Senhor. São pessoas que começam a caminhada cristã e se aborrecem com pessoas. São pessoas que começam a caminhada cristã e se aborrecem com palavras. São pessoas que começam a caminhada cristã e logo deixam de continuar o processo porque está doendo. Olha, deixa eu dizer para você, quando você se machuca, quando você se fere e vai no hospital, o que o médico faz, meu irmão, meu amigo, minha amiga? Ele vai pegar aquela ferida, ele precisa lavar, ele precisa tirar todas as impurezas daquela ferida para que ela possa receber o medicamento. E Jesus faz isso com a gente chega aos pés do Senhor, a gente chega totalmente arruinado. Quando muitas vezes a gente chega diante do Senhor, nós já passamos do fundo do poço, porque o ser humano é assim, o seu coração ele é tão duro muitas vezes, ele é tão obcecado pelo pecado, que ele só reconhece que ele precisa de Deus quando ele está nas últimas consequências e talvez no último fio da sua vida. Mas eu quero dizer para você que a palavra do Senhor ela é poderosa e ela pode transformar até mesmo essa pessoa. Basta ela crer, basta ela se colocar dentro do processo. Agora vai doer, a transformação ela vai doer, a dificuldade ela vai vir, as situações, as circunstâncias, elas vão fazer você muitas vezes pensar em desistir, mas aí nós temos que nos apegar à palavra do Senhor e lembrar do que o apóstolo Paulo falou: quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte. Então você precisa se apegar à palavra do Senhor e se confortar nisso, para que você possa então entender que mesmo que esteja doendo, mesmo que você esteja passando por um momento de fraqueza, por um momento de dificuldade, tá doendo, mas eu quero dizer para você, em Cristo Jesus, essa dor logo vai passar. Essa dor não é eterna, ela vai passar. É necessário passar por ela, meu amigo, minha amiga. É necessário passar por esse período onde o fogo precisa queimar você, onde o fogo do Espírito Santo precisa forjar você, para que você se torne um vaso, não aquele vaso que um dia foi quebrado, mas que você se torne um vaso mais rígido, mais forte, para não quebrar novamente. Quando você se torna esse tipo de vaso, meu amigo, minha amiga, pode se levantar a pessoa que for, pode se levantar o demônio que for, pode se levantar as circunstâncias que for, você vai lembrar o que Jesus disse: se tiverdes fé no tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer àquele monte: saia daí e vá para o outro lado, e ele obedecerá. Então você vai entender que você vai conseguir ficar de pé pela fé. Em segundo lugar, existe só um mediador entre Deus e os homens. A palavra do Senhor diz lá no texto de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, e este é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Portanto, meu amigo, minha amiga, eu quero dizer para você, se você quiser se achegar a Deus, você precisa entender o processo, você precisa entender que existe um critério, existe um regulamento, existe um passo a passo para que você possa se achegar a Deus. E esse passo a passo, você tem que envolver, você tem que entender que é só passando pela cruz. Quando a Bíblia fala que existe só um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo
ele passou um processo, ele passou pela cruz. Ah, meu amigo, lembra lá do Calvário do nosso Senhor Jesus Cristo? Lembra lá daquele momento de dor, daquele momento de aflição? Lembra que nosso Senhor Jesus Cristo, no momento de angústia profunda, ele chorou lágrimas e ele suou ali gotas de sangue. Olha, a angústia do nosso Senhor Jesus Cristo foi muito grande, foi muito grande mesmo, ao ponto dele suar gotas de sangue. Será que você consegue pelo menos imaginar o que é isso? Lembra de Jesus, foi condenado por um crime que ele não cometeu, inventaram um crime ali que nem o Império Romano datava, nem o Império, não estava escrito na lei dos romanos que o que Jesus fez, ou o que falaram que Jesus fez era um crime. E Jesus foi condenado por uma lei que nem existia. Talvez você, no atual momento que nós estamos vivendo no Brasil, talvez você vai se lembrar, você vai entender bem essa questão, porque hoje em dia as pessoas estão indo presas, não estão nem passando por um julgamento, as pessoas estão sendo privadas da sua liberdade e elas não estão sequer tendo um julgamento justo. Jesus também passou por isso, ele não teve um julgamento justo, ele foi na surdina da madrugada levado a um ambiente escondido, onde ninguém sabia onde era, senão poucos, e ali ele foi humilhado, foi cuspido, foi açoitado, bateram no nosso Senhor Jesus Cristo. Ele, como um cordeiro mudo, foi até a cruz e não negou a cruz, ele não abriu mão da cruz, ele aceitou o processo. Agora eu quero dizer para você, meu amigo, minha amiga, você quer se achegar a Deus e você não quer viver o processo, você quer se achegar a Deus e você quer que as coisas sejam certinhas, abençoadinhas, cheio de marzinho de rosas, cheio de coisas furtuosas. Não, meu amigo, minha amiga, a vida com Deus é na batalha, é na luta, é na oração. A vida cristã, meu amigo, ela não é para ser levada de qualquer maneira. A vida cristã é séria. Para nós termos aqui, ó, a nossa Bíblia, a amada palavra do Senhor, hoje foram 1.600 anos de dor, de angústia, foram 1.600 anos de mártires, pessoas morrendo para que a palavra do Senhor pudesse chegar até nós. Então, para se chegar a Deus, é necessário passar pelo processo da cruz, o processo que o nosso Senhor Jesus Cristo passou. E veja bem que foi um processo doloroso. Eu gostaria de falar para você, meu amigo, minha amiga, que a cruz que o nosso Senhor Jesus Cristo foi crucificado não era dele. Algumas pessoas vão dizer que era o de Barrabás, estava pronta, estava moldada para ele, e verdadeiramente, segundo o escrito, o relato bíblico era mesmo, mas muito mais do que de Barrabás, aquela cruz era minha e era sua. Mas o nosso Senhor foi e enfrentou o processo, ele passou pelo processo por nós, porque ele sabia que era somente ele que deveria fazer isso, porque assim como por um só homem adentrou o vírus do pecado na humanidade, por um único homem também, nosso Senhor Jesus Cristo, haveria de ser extirpado este pecado, e por isso ele se doou em sacrifício por nós. Mas muita gente valoriza só o Calvário, muita gente pensa só no sofrimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Os filmes de Hollywood enfatizam o sofrimento do nosso Senhor e não dão a ênfase necessária à sua ressurreição. Jesus ressuscitou de dentre os mortos. Oh, aleluia! Ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele falou assim: olha, onde está o teu aguilhão? Onde está você, ó morte? Ele levou sobre si as nossas dores e ao terceiro dia ele ressuscitou com poder e glória. E hoje ele está sentado à destra do nosso Deus Todo-Poderoso. Então quero dizer para você, em terceiro lugar, para concluir essa mensagem, aleluia, eu quero dizer para você que para se achegar a Deus, nós temos que obedecer às regras
do jogo e quem dá essas regras é o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero dizer para você, meu amigo, só existe uma forma de você se achegar a Deus, é seguindo os ensinos do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, se anteriormente você roubava, você agora em Jesus Cristo você não rouba mais. Olha, se anteriormente você era viciado, agora em Jesus Cristo você tem que abandonar esses vícios, e não é na sua força, mas se você crê no Senhor Jesus Cristo, Ele envia o Espírito Santo que te capacitará a vencer, que te capacitará a superar esses obstáculos. Então, para você se achegar ao nosso Deus Todo-Poderoso, é necessário você passar pelo processo da cruz, é necessário você passar pelo processo que o nosso Senhor Jesus nos ensinou. Então, como eu estava dizendo, é necessário renunciar dia após dia o seu eu, o meu eu. É necessário que nós nos despimos do nosso orgulho e passamos a encarar verdadeiramente a vida cristã com seriedade, fazendo o que o nosso Senhor Jesus Cristo fez quando foi ofendido. Ele não retribuiu as ofensas. Quando o nosso Senhor Jesus Cristo foi indagado, muitas vezes subjugado, muitas vezes caluniado, Ele não respondeu na mesma moeda. Antes, o que nosso Senhor Jesus fez e sempre nos ensinou era orar, era buscar, era estar em tempo todo vigilante para não cair em tentação. Então, concluindo essa mensagem, gostaria de dizer para você que para se chegar a Deus é necessário seguir os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. Ah, mas quais são esses ensinamentos? Ah, meu amigo, a Bíblia está repleta deles, aqui de Gênesis a Apocalipse. Como essa palavra: beba dessas águas e você jamais terá sede. Lembra-se o que Jesus disse para aquela mulher samaritana: ah, mulher, se você me pedisse a água para mim, eu te daria águas vivas e jamais você teria sede. Então, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, seja firme na vida cristã, batalhe pelo reino de Deus, pregue o Evangelho a tempo, a fora de tempo, siga os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. Dessa forma, você e eu nos achegaremos a Deus, e naquele grande dia nós estaremos reunidos naquela grande ceia, e sabe quem vai servir-nos? O nosso mestre, o nosso rabi, o nosso Abba Pai, aleluia. Ele vai estar ali nos servindo naquele grande banquete, e eu quero estar lá, e eu tenho certeza que você também quer estar lá. Porém, para que você e eu possamos estar lá, nós temos que continuar firmes, nós temos que continuar focados, nós temos que continuar sempre batalhando por esse reino, conquistando esse reino pela força, rompendo com as barreiras e vivendo a palavra do Senhor, os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo, para que possamos juntos nos achegar a Deus e naquele grande dia estarmos juntos no céu, vivendo eternamente na glória que o nosso Senhor nos preparou. Que o Senhor abençoe a sua vida, que você possa receber essa palavra, que o Espírito Santo traduza essa palavra para você, e que você capte essa mensagem e viva intensamente, como é o título do nosso canal, o nome do nosso canal, que você viva intensamente o que Deus tem proposto para você. Que Deus te abençoe, te prospere, te governe e faça frutificar essa palavra no seu coração, em nome de Jesus.